Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI com a temática Eu Mereço Viver. Você acha que você merece viver? Todos nós merecemos viver? É claro que sim, é uma provocação que a gente faz, mas para dizer que esse tema está profundamente, intimamente relacionado àquilo que nós começamos já a falar desde o primeiro bloco do nosso programa. Estamos no mês de setembro. E no Brasil todo, acho que só no nosso país, a gente fala sobre Setembro Amarelo, que é uma reflexão sobre o suicídio, que é um assunto urgente. E a TV Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, tem abraçado isso, não é? Para a gente pensar, refletir. E é interessante a gente tratar de uma questão chamada prevenção. A gente se previne com tantas coisas, não é? Por que não se prevenir também com essa questão do suicídio? E para a gente bater um bom papo sobre isso, falar, tirar dúvidas, e se você tiver, você pode já entrar em contato com a gente pelo telefone 019-3871-9620. Pode apresentar também as suas dúvidas, as suas dificuldades, pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. E nós estamos aqui com a nossa querida doutora Gabriela Armonde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Pronunciei o sobrenome certo? Sim, Armonde, isso mesmo. Você isso atende mesmo. Normalmente onde? Eu atendo em Campinas e em Americana. Tenho clínica particular nessas duas cidades. E hoje as pessoas têm procurado muito a psicologia? Sim, sim. Tem aumentado a procura, né? As pessoas estão diminuindo o preconceito referente a isso. Perderam esse preconceito? Porque ainda tem. São pessoas que acham que não há necessidade. Que eu ainda escuto muito jargão, né? Psicólogo é coisa de louco. Ainda tem gente que pensa assim? Tem. Muitas pessoas se sentem fracas se procuram um psicólogo, dizem que conseguem se autoanalisar, ou livros de autoajuda. Ninguém consegue. Exatamente. A gente Você sabe precisa, que né, de ajuda. na paróquia a gente sempre tem os momentos de atendimento, né, que a gente faz com as pessoas, seja confissão, ou seja também aqueles acompanhamentos que normalmente, aconselhamento que as pessoas pedem. Sim. Quando a gente percebe que foge um pouco da dimensão espiritual, eu encaminho e digo à pessoa, seria muito importante que você procurasse um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, porque a gente sabe o quanto isso faz bem para as pessoas. Se autoconhecer, não é? Sim, faz diferença, né? A grande problema é que as pessoas, elas têm medo de se haver consigo mesmo. Então, a terapia, ela te coloca, né, diante de você. Diante daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, diante de conflitos pessoais, familiares. E é difícil. Claro. Então, às vezes a gente viver... É o confrontamento pessoal, né? Sim, viver sem olhar para isso evita um movimento. A gente fica parado. Só que chega um momento que não dá mais, né? Chega um momento que a vida pede, os sintomas começam a gritar, como, por exemplo, o suicídio. É que é a nossa temática, não é? Exatamente, começam a aparecer, então... Você sabe que quando eu era seminarista, eu estava... Eu acho que, não tenho certeza agora, acho que 2 ou 3 anos antes de me tornar padre, eu pedi para fazer um acompanhamento. E a minha congregação me deixou, eu fiz um acompanhamento durante 1 ano, em Belo Horizonte. Foi assim, muito especial, um acompanhamento de terapia, né? Eu senti que precisava disso, até que para que como padre eu também fosse uma pessoa forte para ajudar outras pessoas. Então, como eu passei por essa experiência, você que acompanha, que está ligado aí na Rede Século XXI, tenha medo disso não, viu? A terapia, a psicologia ajuda muito, é a questão da ciência e fé, não é? Sim. Aquilo que pode nos ajudar tanto na nossa religiosidade quanto na nossa parte de ciência, daquilo que a gente tem que se conhecer. Mas nosso assunto é suicídio. Sim. Como que você vê isso hoje, essa temática de suicídio? Você acha que está certo a gente trabalhar isso? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Tem acontecido muito, né, ainda, que as pessoas acham que se a gente fala sobre um assunto, a gente está induzindo as pessoas, as crianças a cometer. E não, né? Infelizmente, falar sobre isso é necessário, por mais difícil que seja, mas é através da fala e da discussão e desse provocamento que causa que a gente pode tomar uma decisão ou pode tomar um caminho diferente, ou pessoas que têm essas ideias, essas ideações, os pensamentos, podem se identificar e ver que não estão sozinhas. E aí passam a procurar ajuda. E a gente pode dizer então, nesse caso, que também é possível prevenir o suicídio? Sim, sim, é possível. Muitas pessoas acham que não, claro que tem situações que fogem ao controle. Do controle, claro. Porque é algo que o sujeito toma por si e muitas vezes a gente não dá tempo de fazer alguma coisa, mas é possível prevenir. Porque uma ideação suicida não nasce do dia para a noite. Ninguém acorda pensando, hoje eu estou afim de tirar minha vida.
É uma construção de anos, ou de um trauma, ou de uma perda muito difícil, de um luto não resolvido, se é que dá para resolver o luto, claro, mas um luto lógico. não trabalhado, né? Um luto que não foi ouvido, não foi escutado. Então, o suicídio, a tentativa, a ideação, os pensamentos que giram em torno dessa tentativa, desse estopim que é o suicídio, eles são uma construção. Mas, doutora Gabriela, eu acho que nós vamos ter muita coisa para conversar hoje. Sim, Sabe por quê? Outro dia não, há um tempo no programa Você Pode Ser Feliz, eu entrevistei, você deve conhecer, Ivan Capelato. Sim, Ivan. E ele dizia sobre o luto, e ele falava assim, que nós precisamos viver o luto. Exatamente. As pessoas parecem ter uma negação dessa questão, né? Sim, e isso com pode certeza. ser também uma das causas da questão do suicídio? Sim, pode com certeza. trazer como... Porque o luto, tudo vai de acordo com quem é essa pessoa, né? Então, a estrutura psíquica dela. Quando nós falamos de estrutura psíquica, a gente fala do mundo interno. Então, o que tem dentro de nós. Existe o mundo externo, que é esse que eu estou me comunicando com você, e o mundo interno. Cada um lida com o luto, com a perda de alguma forma. Seja luto de uma pessoa, seja luto de um trabalho. Muitas pessoas, às vezes, no acidente, perdem um membro do corpo, isso é luto. O luto não necessariamente pode ser de um emprego também. Sem dúvida. É algo que foi muito investido e que foi tirado abruptamente. Então, isso é o luto. É você perder um objeto. A gente diz objeto, tudo que há investimento, né? Entendi, na psicanálise. claro. Então, aquilo que foi investido, ele foi tirado. Então, esse é o luto. O luto negado, ele pode se tornar patológico. Então, muitas pessoas, quando tem aquele investimento, aquela pessoa que ela investe, que ela amou, que ela viveu tirada dela, elas têm um sentimento de raiva muito grande em relação a isso. Se ela não fala sobre isso, se ela não trata, essa raiva pode ir contra a própria pessoa, porque aquele que se foi fica aqui dentro. Então, puxa vida, a gente não faz ideia dessas coisas. Então é muito importante a gente falar do luto. Muitas pessoas falam, você tem que elaborar seu luto, você tem que passar dessa fase, já faz tanto tempo. Não é, a questão não é essa. O luto, ele vai estar sempre lá. Você sabe que quando meu pai faleceu, há 4 meses e quase 4 meses e meio. Nossa, bem recente. 4 anos, perdão. 4 anos e meio. É difícil, né? É difícil. E assim, o choro. Porque as pessoas dizem, não, você é padre, então você tem que aguentar do jeito que for possível. Não é bem assim. Não, de jeito nenhum. Eu sou um ser humano antes de ser padre. E uma vez minha mãe perguntou assim, eu tenho chorado muito a ausência do seu pai. E as pessoas estão dizendo assim, não, você não pode chorar, porque essa pessoa não vai para um bom lugar. Você não pode chorar. E eu não sei se eu fiz certo, na época, eu falei assim, mãe, a senhora está na rua, teve vontade de chorar? Abre a boca e chore. Ótimo. Sente na calçada e chore. Ninguém tem nada a ver com a vida da senhora, porque a dor é sua. Sim, exatamente. E a gente está falando disso porque, mas por que está falando do luto? Porque dentro dessa questão do suicídio, quer dizer, você disse antes assim, um luto não elaborado, não trabalhado, não sentido, não vivenciado, ele pode ser uma das ideias. Sim, porque um luto não elaborado, não trabalhado, falado, perdão. Ele pode desencadear uma depressão. Então a gente precisa falar. Precisa. E não só do luto, né? De tudo. Hoje a gente vive numa sociedade, numa cultura da felicidade, da plenitude. Sim. Né? As nossas fotos no Instagram, às vezes, tem que estar feliz, tem que estar... Você tem que estar bem, e tem que rir de tudo. Tem uma música que eu gosto muito que fala, rir de tudo é desespero. Pode ser mesmo. E porque olha o mundo caótico que nós estamos vivendo. Não tem como ser indiferente à violência, à pobreza, às doenças que hoje acometem crianças no ventre ainda. São coisas que ultrapassam a nossa capacidade. Só que nessa ditadura de você tem que ser muito feliz o tempo todo, a gente acaba não olhando para a tristeza e para a angústia, que é inerente ao ser humano. Né? E que não é um problema pensar nisso. Não, de maneira nenhuma. A gente nasce com uma única certeza que é a morte. E como é difícil essa única certeza que a gente tem. Então, fingir que está tudo bem o tempo todo custa um preço muito alto. Quando você se depara com a dor, aí você tenta mascarar, ou então, por exemplo, a indústria farmacêutica. Ela auxilia muito? Sim. Mas ela tem que ser sempre um aliado, tal como a fé, do tratamento psicológico. Nossa, que legal você falar isso, que legal. Porque muitas pessoas, às vezes, por exemplo, eu trabalho todos os dias, acordo às 6, vou até às 6 da tarde, ok. E um dia eu acordo angustiada. O que o mundo está me dando vários alertas, né? Quando eu entro no Instagram ou quando eu escuto minha vizinha falando, como assim você está angustiada? Você tem marido, você tem filho, você tem uma casa, você tem emprego, é para você estar bem.
É como se a pessoa não tivesse o direito de ter dor. Exatamente. E aí eu falo, não, peraí, eu vou tomar um remédio, muita gente nem vai ao médico para isso, né? E faz uma automedicação. Eu tomo um remedinho, eu tomo aqui, isso aqui é ótimo. E vai escondendo a angústia. Eu acordei bem no dia seguinte, vida que segue. Até o dia que eu caio. E aí eu caio para valer. Porque angústia, tristeza, depressão são sintomas. Sintoma de sobre algo que está lá dentro. Então não é problema se eu, por exemplo, se eu amanheço, tô lá, né, amanheço e estou angustiado. Isso não é, eu não posso olhar isso como um problema no sentido assim, olha, eu não posso sentir isso. Eu tenho que dar vazão e pensar e tentar trabalhar isso. Tal como o luto, abraça a sua dor. É horrível falar isso, né? Tipo, abraça a sua dor. Fala, mas é porque a gente Mas a gente precisa olhar para isso no sentido de abraçar. Tem uma expressão que é em inglês, que a gente não tem em português. Mas é esse abraçar, esse segurar, no sentido de acolha a sua própria dor. Ao invés de falar, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir angústia, o que essa angústia está me dizendo? É um sinal, como você disse. Exatamente. Tal como, por exemplo, uma febre. Se a gente tem uma febre, o que os médicos muitas vezes falam? Dá remédio, mas espera um pouquinho para a gente ver se vai dizer sobre alguma outra coisa. Porque se está com uma febre, toma remédio, você nunca vai descobrir. Mascara aquilo. Exatamente, se tem uma infecção, se tem uma outra doença. Então, a febre é uma reação do corpo diante de alguma coisa que está dando errado. Mas que legal ouvir, sabe por quê? Quando fala de mascarar, às vezes é isso mesmo. Você disse que o medicamento é ótimo porque ele te ajuda, mas ele precisa vir associado a mais do que aquilo. Nós temos uma pergunta ali, doutora, olha só, vamos dar uma olhada aqui, olha. Bom dia, Padre Air. A minha dúvida é, todo suicídio é um resultado da depressão? É o Leandro Martins de Mariana, em Minas Gerais. Doutora, todo suicídio, então, ele é? Não necessariamente. Não necessariamente. Hoje, o que a Organização Mundial da Saúde diz é que a primeira causa do suicídio maior de todas é a depressão. Então, é a depressão não cuidada. A depressão, a gente fala que é a única doença mental que mata. Então, nesse caso, até você que está em casa, a gente está trabalhando, falando sobre a questão do suicídio, tentando ajudar na questão de prevenção, conversar um pouco sobre isso. E às vezes você que está acompanhando o programa esteja passando por esse processo depressivo. Sim. A pessoa não pode dizer, não pode pensar que a depressão vai levá-la ao suicídio, de maneira alguma, se ela não tratar. Sim, como que a gente pode colocar isso? A pessoa que está em depressão, que se vê nesse quadro, primeiro que é muito difícil as pessoas hoje dizerem se estão depressivas ou não, porque virou banal o nome. Então você acorda mal, angustiado, estou depressivo hoje. Não, a depressão é muito maior que isso. Tristeza e depressão são coisas distintas. Totalmente. A depressão é falta de prazer de fazer as coisas cotidianas, então não se tem mais prazer em comer, não se tem prazer em ficar com a família, de assistir aquele filme que você gosta, de fazer aquela caminhada. Você perde prazer em fazer atividades que eram muito corriqueiras para você. Perda de apetite. Muitas pessoas, depois dos seus 60, 65 anos, quando se aposentam, começam a ter quadros assim, perdem o apetite, passam a emagrecer muito, perdem a vontade de levantar. Muitas frases a gente vê comumente passando pela boca de pessoas no quadro depressivo. Eu preferia morrer do que estar aqui, eu queria dormir o dia inteiro, eu não tenho vontade de levantar da cama. Então esses são sintomas da depressão, Sim, especificamente da depressão. Exatamente. Por exemplo, eu só atrapalho a vida de todo mundo, seria melhor se eu não estivesse aqui. Isso já é mais para um passo da ideação suicida, quando isso já está girando em torno, mas a depressão é uma perda de interesse na vida. Então, quando a pessoa está depressiva, o familiar, o amigo, tem que estar atento a esse quadro da pessoa. Sim. E o que eu sempre costumo falar, né? Eu fiz um trabalho há um tempo atrás, inclusive sobre isso, cuidando de quem cuida. Não é fácil ter um familiar depressivo, porque a gente não sabe lidar com algo que não é visível aos olhos. Não existe um exame de imagem de sangue que fale se você é depressivo. O seu cortisol pode estar alto, que é o nível, que é o hormônio do estresse, tem algumas coisas que vão alterar, mas não necessariamente vai dizer que você está depressivo. Então a depressão é sutil. Deve ser difícil mesmo, Sim, né? e nem todo depressivo fica o dia inteiro na cama. As pessoas às vezes têm essa ideia. Nossa, mas ele está trabalhando, ele está fazendo todos os cultos, as missas. Mas são fases, então. Mas às vezes a pessoa está lá e por dentro não tem nada. Então, na depressão, na psicanálise a gente fala de dois tipos, a depressão e a melancolia. A melancolia ainda é pior, porque o depressivo, o mundo de fora já perdeu a graça. Então ele vai olhar para fora e falar, nossa, não tem mais graça. Quando você vê beleza, a pessoa não vê mais. Isso, eu vou trabalhar todos os dias, mas não tem prazer. Eu saio com meu namorado, mas não é a mesma coisa. O melancólico é dentro. Aqui dentro já não tem mais graça. As coisas já começaram a perder a cor. Eu não sabia que havia essa diferença. Sim, que é mais difícil ainda.
mas que ainda assim existe como tratar, né? Nada é impossível, tem casos muito difíceis, mas se trabalhado, se escutado é muito importante. Gente, olha, você que está ligado agora na Rede Século XXI, esse tema, ele é muito importante, né? Agora eu ouvi isso me assusta um pouco, porque quando eu digo me assusta, não no sentido de medo, é para que a gente fique atento a essa questão. Olha, a questão da melancolia. Eu não sabia que tinha essa diferença. Inclusive, nós temos uma tela que ali, olha, a depressão. Está escrito aqui, olha, depressão não é vitimismo, depressão não é para chamar a atenção e depressão não é só uma fase. Isso. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Na dificuldade de lidar com a dor do outro, porque se a gente volta para aquele momento em que nós não podemos lidar com dor, porque a sociedade exige uma felicidade plena e é muito difícil. Terrível isso, não? Que dirá lidar com a dor do outro. Então, se eu não aceito em mim, como eu aceito no outro, né? Se eu não aceito uma falha, um defeito, uma falta em mim, que dirá no outro? Então, a gente precisa ter uma resposta ou um culpado sempre. Então, dizer que o outro está se vitimizando é falar, ele é o culpado e eu não tenho que me haver com isso. É como o padre disse, por exemplo, o familiar, os amigos ficarem atentos. É muito importante essa escuta, né? Hoje, a gente está muito interessado no nosso próprio bem-estar. Como se o suicídio, a depressão, fosse unicamente a culpa daquela pessoa, daquele sujeito. Mas não. É um sujeito que vive em sociedade. Por isso que hoje toda essa campanha existe, porque deixou de ser algo só do indivíduo, mas passou a ser uma questão de saúde pública. É uma preocupação de todo mundo. De todo mundo, porque aquela pessoa está inserida na sociedade, existem pessoas ao redor dela. E ainda assim ela para de investir nos outros, e os outros param de investir nela. Então tem algo aí que é muito aquém de um vitimismo, ou tem situações em que a pessoa às vezes prefere adoecer para ter atenção? Sim, mas ainda assim não é vitimismo. E também assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, de fato, porque senão a gente começa a tratar a pessoa até mesmo como objeto. Isso é um problema seu, não me interessa. Aquela questão, se é uma questão de saúde pública, todos nós, não é? Sim. Nós vamos ter muito que falar hoje, sim, não é? Vamos ter muito que falar. Olha só, nós aqui da Associação do Senhor Jesus, nós temos essa preocupação, a TV Século XXI está abraçando justamente essa causa para conversar sobre isso. Então, inclusive, eu estou até com um amarelo aqui, sim, né? Um sinal amarelo que é usado, né, para tratar ou trabalhar essa questão do Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio, que é, de fato, você está vendo aí no seu vídeo, olha, muito bonitinho isso aqui, mas é bonito, mas para dizer que existe algo muito mais sério por detrás de tudo isso, né? E nós aqui temos essa preocupação em salvar vidas, não é assim que a gente, quando a gente trata do suicídio? Então, por isso que a gente gostaria de lembrar a você o seguinte, olha, a Associação do Senhor Jesus, ela vive com a participação de você que é sócio e sócia. Temos uma sócia aqui, se tornou nova sócia hoje, a Maria das Dores Vasconcelos, ela é de Várzea Paulista, no interior de São Paulo. A gente quer agradecer muito. E você também, você pode se tornar um sócio, uma sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, nos ajudando a levar essa temática, por exemplo, e tantas outras, para ajudar as pessoas, de fato, a salvar a própria vida, no sentido de trazer como reflexão, olha, eu sou importante para Deus, eu sou importante para o outro, sou importante para a minha família e preciso fazer isso acontecer da melhor maneira possível, sendo uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa para o bem. É por isso que a gente quer convidar a você. Torne-se um sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. A gente gostaria muito de continuar levando a tantos lugares, até mesmo fora do país, pela internet, a palavra de Deus, a mensagem, a palavra de Deus, mas também a palavra da ciência, que ajuda tantas outras pessoas a resgatarem o próprio sentido da sua vida, tá bom? Olha só, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Você pode continuar fazendo a sua participação pelo telefone 019, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo Facebook, viu? facebook.com/Rede Século XXI, estamos ao vivo lá. Daqui a pouco a gente vai olhar as observações, as participações e trazer também para a doutora Gabriela esses assuntos para a gente conversar e saber como que a gente pode te ajudar, tá bom? O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.